Seja muito bem-vindo à revolução dos sistemas movidos por IA. Meu nome é Luiz Colaferro e hoje eu estou aqui para te mostrar um caminho como você pode criar e vender sistemas de IA de 15 a 150 mil reais sem ser um desenvolvedor. Esse é o caminho que eu escolhi, a história que eu estou trilhando. Comecei a empreender no segmento de inteligência artificial há 1 ano e meio atrás e já vendi dezenas de sistemas, agentes e agora evoluindo para os sistemas agênticos de IA. E eu quero compartilhar esse caminho com você, quero te mostrar exatamente como eu estou fazendo para poder construir, entregar, multiplicar esses sistemas e realmente abrir uma nova fronteira, uma nova porta para você, assim como aconteceu comigo. Eu acredito que isso agrega muito valor, principalmente para quem quer construir sistemas próprios, seja para vender ou para utilizar, né? A gente está cansado de utilizar no nosso dia a dia, sentado no computador aqui, sistemas de tudo quanto é jeito, tudo quanto é forma. E agora, com o advento da IA, com o advento do que a gente chama do agente de código, que nos ajuda a construir esses sistemas, realmente a gente tem todas as possibilidades. Seja você um empresário ou um profissional da área de marketing ou vendas, por exemplo, como é o meu caso aqui, você tem que ter o conhecimento de como desenvolver, você pode sim ter um assistente que faz isso para você e cria sistemas maravilhosos que você pode usar aí na sua empresa, no seu negócio ou ainda vender para outras empresas e negócios. E são sistemas que no seu DNA já utilizam a IA, ao contrário de muitos dos sistemas que estão aí sendo utilizados ainda, que ainda não embarcaram ou estão tentando plugar a IA de alguma forma. Esses sistemas já nascem com o que a gente chama de agentes de IA dentro deles. Ou seja, são agentes, automações, regras, lógica que estão construídas ali naquele sistema que já operam também o sistema para o seu operador, para o seu dono, para o seu proprietário, tirando a necessidade de você ter agentes humanos operando e alimentando esses sistemas, o que torna a sua vida, a nossa vida muito mais fácil. Esse é o caminho que eu chamo da automação. Mas antes da gente entrar de cabeça nisso, queria só reafirmar que se você é um empresário, um profissional e quer construir sistemas para utilização própria, você está no lugar certo. Claro, a grande diferença aqui é quem busca uma solução ou quem busca caminho sem querer colocar a mão na massa. Daí esse caminho não é para você. Aqui você vai ter que colocar a mão na massa, você vai ter que estar disposto a trabalhar, a estudar e realmente se dedicar a adquirir conhecimentos novos, como operar principalmente esses agentes de código para poder fazer muito mais. E claro, se você não acredita que isso é possível, talvez você esteja no lugar errado. O primeiro passo que você precisa dar é realmente acreditar que isso é possível e muito em breve, muito rapidamente você pode estar construindo sistemas com agentes de IA, sistemas que você pode utilizar, inclusive substituir sistemas atuais que você já utiliza através dessa forma aqui. E o grande passo que a gente vai dar, ou talvez um dos primeiros, além de acreditar, também é sair do modo usuário e ir para o modo construtor. O que isso significa? Que muito provavelmente você e 99% das pessoas que utilizam IA hoje estão utilizando no modo usuário. Estão colando com texto, conversando com o chat, decidindo o próximo passo, trabalhando para fazer a IA trabalhar, ou seja, trabalhando para a IA trabalhar, né? Você executa, ela sugere, você checa se ficou bom, vai lá e faz uma revisão, manda de novo, enfim, você está conversando, você está interagindo com a IA no dia a dia, mas você ainda não deu o passo a utilizar a IA da forma mais avançada possível, que é através do seu agente ou assistente de código. Muitas vezes está ali disponível através de um passo simples, simplesmente mudar uma forma de utilização e entender principalmente o conceito entre utilizar a IA e construir sistemas que utilizem a IA de forma contínua, principalmente através de regras de automação, através de formas de dar autonomia, né? Dando mais contexto, dando um caminho mais amplo e dando mais ferramentas para o seu sistema de IA trabalhar para você, Dessa forma, você não trabalha para a IA, ela trabalha para você e você passa a construir muito mais, sendo um verdadeiro gestor de IA, né? Ela faz muito mais para você com essa ferramenta certa, com esse setup, com esse passo que você precisa dar entre utilizar a IA no modo chat e utilizar a IA no modo agente ou assistente de código. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Antes disso, queria trazer essa ilustração que a própria Anthropic, que é a dona do Claude, lançou, divulgou recentemente em uma pesquisa, mostrando essa linha do tempo da evolução da IA. E talvez seja a sua evolução aqui com o IA, né? Lá em 2021, quando a gente começa a usar, até 2023,
e daí de forma mais intensa a gente começa realmente a interagir com esses sistemas, com esses agentes, o ChatGPT, o Gemini, o Claude e seus aplicativos ou no navegador, onde quer que você encontre, né, no seu celular também, onde quer que você encontre esses chats de IA, você conversa com eles e isso te ajuda de diversas formas, mas sempre dependendo do seu input, da sua iniciativa, da sua ação para startar um processo de interação com a IA. E aqui nos agentes de código, a gente começa a criar muito mais autonomia. A partir de 2025, inclusive, quando realmente o agente de código foi lançado através do lançamento do Claude Code, a gente passa a ter, então, um sistema de IA que não só cria, gera arquivos, nos dá as respostas, gera diversos resultados, mas gera e cria sistemas. E a prova disso é que de 2025 para cá, a IA, os próprios empresas de IA têm usado os seus agentes de código para construir os seus sistemas de IA. Em fevereiro de 2025, menos de 5% do código utilizado nos sistemas de IA eram feitos pelos próprios sistemas de IA. Hoje, mais de 80% do código desses últimos modelos, os mais avançados que você tem visto, já são produzidos pelos próprios agentes de código de IA, que inclusive estão disponíveis para você. E essa é a maior prova de que você também pode construir sistemas fantásticos, porque você tem acesso a recursos muito similares que essas próprias empresas bilionárias, trilionárias de IA hoje têm para construir os seus próprios códigos. Claro, não na escala que eles fazem, porque os times humanos operando esses agentes são enormes, mas você tem acesso a essa mesma inteligência, ao mesmo modelo, ou muitas vezes modelos similares. E o conhecimento também está aí, está sendo disponibilizado, compartilhado, como eu estou fazendo aqui, por tantas outras pessoas. Então é mais uma questão de você tomar a iniciativa e decidir um caminho, realmente buscar um caminho, tomar uma decisão. Porque a evolução não para por aqui. Em breve, hoje ainda, a gente já tem uma visão de um agente de código com mais autonomia, rodando em loops, rodando em rotinas, sem depender tanto da gente. E quiçá, em 2, 3 anos, a IA que a gente gerencia não vai depender mais da gente. Talvez vão ter dispositivos que estão lendo e buscando e processando dados a todo momento, e nós não vamos precisar nem mais interagir tanto com a IA quanto a gente faz hoje. Por quê? Porque a tendência é que ela tenha cada vez mais autonomia e opere os sistemas de forma cada vez mais independente. O que pode ser assustador, mas pode ser uma grande oportunidade, deve ser uma grande oportunidade, porque com certeza todas as empresas, todos os negócios vão se revolucionar a partir dessa oportunidade. Ter muito mais agentes de IA trabalhando no seu dia a dia, fazendo coisas de forma quase que autônoma. Esse é o caminho, essa é a tendência. E é isso que a gente vai ver, já está vendo. E a grande analogia aqui é que você, claro, hoje trabalha, se você trabalha dentro de uma empresa, você trabalha com uma gestão de times, ou dentro de um time, onde você define o contexto, dá a meta, acompanha o progresso, e sempre está buscando aquela sincronia do seu time. O advento da IA, ele traz um aspecto muito interessante, que é a linguagem natural. Então, de uma certa forma, é muito parecido você trabalhar com sistemas de IA, quanto é você trabalhar com agentes humanos. Os agentes de IA, você dá o contexto através da criação de um system prompt, de um prompt com contexto pré-definido, de um arquivo, muitas vezes no agente de código chamado claude.md, né, o agente.md, é ali que você dá o contexto inicial do seu projeto, você dá a task. Hoje os sistemas de IA, os agentes de código, os assistentes de código, estão trabalhando muito orientado ao objetivo, tanto que surgiu um comando recente que foi lançado recentemente chamado /go, ou seja, quando você coloca esse comando dentro do seu prompt, do seu contexto, você define um objetivo e o agente, o assistente de código, o agente de IA ali, ele trabalha de forma mais incessante, com menos interrupção até chegar naquele objetivo, criando diversas interações, revisando, criticando o seu próprio trabalho, né? Da mesma forma que você faria dando uma meta para um time interno aí na sua empresa, ele checa o output, como eu disse, ele vai fazer a revisão do trabalho dele, acompanhando o progresso e se auto-revisando e orquestrando diferentes sessões e diferentes agentes, subagentes, né, a partir de um determinado comando. Em média, os agentes de IA rodavam por 3, 4 minutos há poucos meses atrás, e hoje um agente com um sistema mais avançado consegue rodar por horas a fio, fazendo as interações necessárias para te trazer o melhor resultado. Imagina a quantidade de informação e processamento que vai em uma resposta que demora algumas horas para a IA te retornar. Isso sim
com certeza é uma resposta completa. É talvez até a construção de algo que você esteja determinando a partir de um objetivo, de uma visão. Essa é a pegada aqui, e a analogia que a gente tem com gestão de times, claro. A partir de agora você se torna também um gestor de IAs, né? E a gente sai também do que era antes, e o antes aqui eu digo da história recente da IA, que era o trabalho de criação desses agentes de IA em sistemas isolados, automações, workflows, né? Muito se ouviu a respeito do N8N, eu trabalhei muito com o N8N no último ano, esses últimos 15 meses que eu mergulhei de cabeça nesse universo, criei diversas automações, vendi muitas delas, inclusive a tickets muito interessantes, mas hoje o caminho não é mais por aí, por quê? Porque se espera mais, hoje você consegue fazer muito mais. O agente de código ele vai te dar uma visão muito mais completa e vai te dar um caminho muito mais amplo. Você pode sim trabalhar com o N8N, você pode trabalhar com uma automação específica, pré-determinada, mas você vai encaixar essa automação, esse agente talvez que esteja vivendo dessa automação em um sistema com várias automações, com vários caminhos, com vários códigos, com várias rotas já pré-determinadas e, como eu disse, vários agentes ali trabalhando dentro de um sistema te entregando um resultado muito mais completo, muito mais customizado, muito mais amplo, ao invés de algo específico, como é o caso do atendimento, como é o caso da prospecção, enfim, você está fazendo tarefas específicas, mas você pode fazer muito mais e você pode gerir muito melhor esses sistemas a partir dos sistemas agênticos, porque você está embarcando uma plataforma, você está criando regras além do workflow, além da automação, você está criando código, você está criando repositório, você está criando contexto, você está criando rotina, né, em um escopo muito mais amplo nessa comparação. Então não é mágica, é simplesmente a amplitude das possibilidades aqui, né? E falando de amplitude, falando de oportunidade, o que isso sugere? Que, na verdade, a gente pensava em software como um serviço, porque muitos serviços se encaixavam ali numa entrega que poderia ser através de um software, né? E um software, na verdade, uma plataforma, um sistema, aplicações específicas, segmentos de software bem determinados. Agora, como o custo da criação de um software caiu bastante a partir do advento da criação dos agentes e dos assistentes de código através da IA, você pode pensar em muito mais serviços através de código ou através de software. Então não é mais o software como serviço, mas sim o serviço como software. Se você pensar, tantas são as possibilidades aqui com a IA embarcada de criação de serviços que podem ser entregues em plataformas, em softwares, em sistemas que você vai criar, né? Por exemplo, dentro do campo da medicina, análise de exames, dentro do campo da advocacia, análise de tantos processos, dentro do campo empresarial, análise, execução de tarefas, criação de relatórios, serviços que você pode entregar através de software, não necessariamente um software como um serviço. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala do SaaS, né, ao invés do SaaS. São expressões aí conhecidas no universo empresarial, mas essa especificamente do serviço como um software é muito nova. Por quê? Porque a partir do advento e da possibilidade que a gente tem aqui, a gente abre um leque de possibilidades trilionário, podendo entregar muito mais serviços através de plataforma, como é mostrado aqui nessa apresentação em diversos estudos da Sequoia Capital, do próprio GitHub, que é da Microsoft, e tantos outros reports e pesquisas que mostram a quantidade de possibilidades, a quantidade de valor a ser gerada, a quantidade de economia, principalmente dentro do campo de desenvolvimento de sistemas e softwares, agora movidos por IA, né? Então eu tô te dando um caminho aqui, eu tô te dando uma possibilidade, um vislumbre do que eu chamo da revolução dos sistemas movidos por IA. E todo começo de mês nós vamos fazer um mergulho dentro de fundamentos, dentro de sistemas já funcionando, dentro de sistemas que eu quero compartilhar com você, nos campos principalmente de vendas e marketing, que são as minhas especialidades. A gente vai realmente, todo começo de mês, implementar, focar, claro, na teoria, mas implementar. Lembra? O primeiro passo é acreditar e logo na sequência é botar a mão na massa. É isso que a gente vai fazer aqui dentro da revolução dos sistemas movidos por IA. Você está mais que convidado para se juntar a nós. Eu, inclusive, como disse, vou disponibilizar acesso aos meus sistemas que eu estou construindo e vendendo para os meus clientes, coisas que você pode pegar e às vezes até já começar a multiplicar, quem sabe fazer negócio aí do seu lado também, né? São sistemas de atendimento, prospecção, sistemas que encontram leads
para aqueles que vendem para outras empresas, enriquecem dados e já abrem portas aí para você começar a encontrar os seus primeiros clientes, quem sabe, e sistemas de relacionamento também, utilizando as APIs e conexões da Meta para você poder eventualmente fazer seus posts, criar as suas redes sociais, ou mesmo fortalecer as que já existem. Tudo isso através de sistemas customizados e sistemas que podem ser seus. Basta você vir comigo aqui e mergulhar. Esse evento todo, ele é online, ele acontece todo começo de mês, de uma forma mais intensiva. No começo da primeira semana do mês completa, a gente mergulha. Todo dia eu vou te passar um conteúdo, quem sabe a gente vai fazer uma aula ao vivo também. E não custa nada, você está aqui como convidado, é gratuito, inclusive você vai ter acesso à plataforma já, em algum lugar daqui você vai encontrar um link para já acessar a nossa plataforma. Se você ainda não tem esse acesso, você não está assistindo esse vídeo dentro da nossa plataforma, em algum lugar você vai encontrar um link para continuar essa jornada, né? Você poder conseguir aplicar aí no seu negócio, sem saber programar, sem precisar ser um programador, um desenvolvedor ou ter conhecimentos prévios. Você tem acesso ao melhor desenvolvedor, ao melhor time de programadores nesse exato momento, através dos agentes e assistentes de código. Se você ainda não está utilizando, você precisa começar a utilizar o quanto antes. Eu vou te mostrar o caminho aqui e vou botar a mão na massa junto com você e já vou até te dar umas coisas prontas. Fechado? Eu te aguardo então nas próximas aulas, 5 dias, para você mudar como você enxerga IA na sua empresa, para você aplicar, para você botar a mão na massa, não só na sua empresa, no seu negócio, na sua profissão, o que seja. Vem comigo que você vai aprender a criar esses sistemas, fazer dinheiro com eles, de 15 a 150 mil reais. É o que eu tenho colhido aqui na minha própria experiência. Vou te mostrar, inclusive, alguns desses cases. E te espero na próxima aula, nos próximos vídeos da Revolução dos Sistemas Movidos por IA.